No Rio de Janeiro, a sensação térmica chegou a Repete, o 60. pecado e o diabo. As chances de vencer o aquecimento global para nossa vida. Não é o fim do mundo. Um podcast em tempo de apocalipse climático e existencial. Não é o fim do mundo, mas é Natal, que é quase um fim do mundo. Praticamente a mesma coisa aqui, Joalac falando do Rio, com Nina Lemos, diretamente de Berlim, nessa semana pré-natalina, tensão de fim do ano e todo aquele horror que a gente sabe como é, engarrafamentos, culpa, reflexões de como foi nosso ano, enfim, caos, né não, Nina? Brigas familiares, é todo aquele suco da delícia. E é Natal, tem vários sinais que o fim tá próximo, né, Nina? Um foi o Papai Noel lá de Santa Catarina. O Papai Noel de Santa Catarina que não veste vermelho, né? Ele tá de dourado, em Balneário Camboriú, o que eu acho que, num shopping, o que eu acho que combina bastante com a cidade. Desculpa quem é de Balneário Camboriú, mas Balneário Camboriú virou, tipo, um símbolo do fim do mundo, não virou? Virou. Força aí pra vocês que estão do lado bom da força. E daí, pra piorar, na Bahia, o Papai Noel foi apedrejado. Mas foi apedrejado porque era uma caravana daquele da água preta do capitalismo. A caravana demorou e não chegava. E daí, quando foi alta tarde da noite, tipo, que show da Xuxa é esse? As crianças sem Papai Noel começaram a apedrejar o Papai Noel com tacar garrafas e pedras do seu lado. Então, não tá fácil nem pro Papai Noel. Imagina como é que tá pro resto da humanidade, né? Se era uma parada patrocinada por esse grande símbolo do capitalismo, não deixa de ser uma manifestação anticapitalista, de repente. Verdade. No inconsciente coletivo das crianças. Mas eu tenho dó porque o Papai Noel, que é um homenzinho vestido de vermelho, ele é um proletário. Ele precarizado, gente. Ele, entendeu? Trabalha sem hora extra. É claro que é ridículo, que é super colonizado o Papai Noel se vestir com essas roupas invernais, né? Que é pro inverno da Alemanha, não é pro Brasil, a gente sabe disso. Mas tudo bem, né? Fazer o quê? A gente já é colonizado mesmo, mas a Jo sofreu com isso na infância, não é? Eu sofri porque a minha mãe era contra o colonialismo cultural. Eu fui criada odiando. Eu fui criada entendendo o que era colonialismo cultural e tudo era desculpa para isso. Então, sei lá, minha irmã queria ir no show do Kiss e eles não queriam levar. Eles falavam, não, é colonialismo cultural, não. Daí não pude ir nunca fui na Disney, fui criada assim. E a minha mãe nunca quis fazer árvore de Natal, porque a gente realmente nunca passava o Natal na nossa casa, porque a gente ia para casa da minha avó, que é em Juiz de Fora. Só que eu acho que ela tinha preguiça, achava ridículo, que ela estava coberta de razão, e ela sempre usava essa desculpa, falava assim, não, a gente não passa Natal aqui, não tem por que ter árvore. Só que a minha irmã, a gente era pedinte de árvore de Natal. Chegou um Natal que a minha irmã improvisou num vaso de planta, botou algodões para emanar neve. Assim, eu também nunca fui à Disney, eu ia à Feira de Caruaru, né? Sim, a gente fez passado em comum. Mas tinha árvore, gente. Eu acho que privar a criança de árvore de Natal é sacanagem. Você que é anticapitalista e anti-imperialista e tem um filho, dá uma árvore, senão ele vai ficar igual a Jo. Essa é a praga. Uma criança com trauma de infância que não teve árvore de Natal. Agora, aqui na Alemanha também tem uns ataques à árvore de Natal. Tá rolando. Mas é uma forma diferente de ataque, porque são ataques de ativistas climáticos. E eles atacam a árvore? Atacam. Qual é a culpa da árvore? Cara, é muito maravilhoso, assim, muito engraçado. É um grupo chamado Letzte Generation, que eu tenho apego, que o nome é Última Geração, porque eles acham que eles são a última geração capaz de fazer alguma coisa, é verdade, né? Que eles praticam desobediência civil, mas pacífica, na minha opinião, porque eles não atacam pessoas, entendeu? Então eles atacam a árvore de Natal, por exemplo, a cor deles é laranja. Uhum. Então, nas fotos é muito maravilhoso. A gente fizeram isso em Leipzig, tipo, na principal árvore da cidade. Eles pegam um extintor, põem tinta laranja e vão com o extintor e pintam a árvore inteira de laranja e sentam na frente com um cartazinho e ficam lá até a polícia chegar.
Mas o cartaz tem alguma relação com o Natal, com a gastança do Natal? Cara, ou não? É só a oportunidade? Eu vi um vídeo, uma das participantes do protesto, né, o que ela fala é que no Natal tem essa ilusão de que tá tudo bem, todo mundo consome, compra presente para as crianças, mas todo mundo ignora o fato de que o governo não está fazendo nada, né, para que a gente não ultrapasse a marca aí de 1,5 do Acordo de Paris, e as crianças no futuro próximo vão estar brigando por comida e água. E a gente sempre que começou a fazer esse podcast, pensar nisso, né, sempre a gente tem essa conversa, né, porque eu tô aqui no Brasil e a Nina tá na Alemanha, e que são perspectivas super diferentes, né, que são lugares que acontecem esse debate, ele tá colocado de formas diferentes, mas a Alemanha sempre foi, né, quando começou esse movimento aí da última geração, esse movimento é um fervo, né, e a gente sempre fala sobre isso porque é super diferentão, né, Nina? Conta um pouco como que a gente chama ele, o apelidinho. A gente chama de Os Coladinhos. E aqui na Alemanha também, essa imprensa sensacionalista chama, que já deve até ter entrado pro dicionário de novas palavras alemãs, que é Klimakleben, que é colado do clima. Coladinhos do clima. Por quê? Porque eles surgiram lá por 2022 e eles ficaram famosos no país inteiro porque eles pararam um pouco de fazer isso, mas eles faziam o seguinte, eles sentavam no meio da rua para parar o trânsito e se colavam com cola. Tipo cola... Como é que chama aquela cola mesmo? Super Bonder, gente. Na mão. Eles passavam um Super Bonder na mão, sentavam na rua e ficavam lá colados. Aí parava a cidade inteira. Eu acho que foi em 2023 que eles quase todo dia tinha coladinho parando rua. Só que é muito louco, porque eles paravam assim em grandes avenidas, tipo Avenida Brasil, sabe assim? Perigosíssimo. E no começo as pessoas não deviam nem saber como fazer para descolar os coladinhos, né? Até eles terem uma estratégia. Cara, eu já acompanhei, porque uma vez eu vi no Instagram, no Twitter, tipo, eles estão aqui na minha esquina, eu saí correndo de bicicleta e fiquei lá com jornalistas vendo no grupinho dos curiosos. A polícia, esse dia estava sendo incrivelmente gentil, talvez porque sejam todos brancos e loiros. Tem esse detalhe, né? Esse detalhe, a polícia aqui de Berlim é uma coisa com branco e loiro e é uma outra coisa com imigrante. Isso é óbvio. A polícia estava sendo super boazinha. Eles tinham uma coisa de dissolver tinta e ficava o cara sentado com a mão grudada e a polícia com um pincel passando o negócio para soltar a mão. Aí quando soltava a mão, carregava e deixava num cantinho. Só que os que estavam no cantinho saíam correndo e sentavam na outra, tiravam a cola do bolso e se colavam de novo. Então, assim, eles são muito loucos e muito corajosos, eu acho. Jô, eles já se colaram no aeroporto de Frankfurt. Você já me contou que a população começou a ficar um pouco contra eles, porque eles atrapalhavam o trânsito. Não é um pouco, é muito, gente. A população odeia essas pessoas. Acho que eu sou a única pessoa da Alemanha que gosta deles. Eles são muito odiados. E começou a ter violência mesmo, entendeu? As pessoas se revoltavam, saíam dos carros e começavam a chutar. As pessoas tiravam a força. Assim, é uma coisa horrível. E também não é só se colar. Eles já tacaram tinta laranja no portal de Brandemburgo. Que ótimo! E aí sai assim, que vai custar não sei quantos milhões para limpar, entendeu? Só que eu sou contra limpar. Eu acho que deveria ter ficado lá. Como a tinta laranja, sim. Lógico, para mostrar o momento que a gente está vivendo, entendeu? Também já atacaram loja de luxo, tipo Louis Vuitton, Rolex, com tinta laranja. Eles fazem muita coisa louca. Eles já invadiram a Maratona de Berlim, correndo, com cartaz, tipo, socorro, olha o que está acontecendo. E esse movimento não é o da Greta? Não, o da Greta é o Fred Convite. Eu acho que tem gente... que não sabia tanto, eu mesmo também não sabia que ela começou fazendo grevezinha, né? Quando eu era criança. A Greta começou, né, fazer grevezinha na escola, na Suécia. Grevezinha na escola e virou um movimento das crianças realmente faltarem aula e irem para manifestação. Aqui em Berlim também, uma época foi muito grande, tipo assim, de reunir tipo 1 milhão de pessoas. A ESC, que é menteada, que hoje tem 17, na época tinha uns 14, ela ia sempre. Ela, tipo, saía da aula e ia. Teve uma vez que, quando o Bolsonaro era presidente ainda, que teve uma manifestação para a proteção da Amazônia, em frente à Embaixada do Brasil aqui. Cara, foi muito emocionante esse dia. A gente estava lá, brasileiros e
sul global. Uhum. E aí, de repente, chegam eles, marchando, assim. Que Criança demais. muito pequenininha, sabe, assim, para apoiar. Uhum. Nossa, eu fiquei muito emocionada, até chorei. Semana passada, agora, em dezembro, já deu maior confusão aqui com esses movimentos de ação climática, né? A gente pode falar assim, porque teve um encontro de CEOs de companhias gigantes do mundo de gás natural no Hotel Adlon, que é tipo Copacabana Palace de Berlim, um hotel super de luxo. Aquele que o Michael Jackson sacudiu o filho, foi lá. Ah, tá, sim. É. Então, e eles tentaram bloquear os CEOs de entrarem, né? E eles alugaram um carro, conseguiram entrar, muita polícia, mas conseguiram parar uma das entradas com o carro que eles alugaram. E aí 100 pessoas, mais de 200 pessoas foram presas. E eles são muito desesperados, porque eles não se colaram, mas eles agarraram o caminhão, entendeu? A roda, ficaram tipo grudados na roda. Aí teve ferido, teve gente com hipotermia, porque passaram a noite no sereno, só que o sereno daqui é -2. Todas essas ações deles, você acha que elas já tiveram algum impacto real? Porque, de repente, o parlamento... Não, e eu acho que isso é até um ponto que muitas pessoas discutem sobre esse movimento, que eu acho que é um ponto muito válido. Talvez tenha tido um pouco de efeito contrário, porque a população tem horror deles. Então a população passa a se importar menos com mudança climática e achar que é coisa de fanático. Maluco. Entendi. Mas é uma mega discussão, né, da gente pensar por que, na verdade, um movimento que está lutando por uma coisa que vai impactar em geral, né, vira um movimento que a população é contra, né, é um erro de comunicação. E, na verdade, o cenário acaba piorando, mas também o que poderia ser feito, né? Eu acho que a gente hoje em dia tem muito esse debate de o que fazer e como para você tentar alcançar um objetivo no mundo que você tem milhões de fake news e que de alguma maneira é muito difícil você politizar e você juntar gente, né? Mas aí quando a gente vê um movimento assim, que tá vários movimentos, né, que fazem ações e a gente tenta entender se isso está avançando ou não, e na verdade a população fica contra, é até meio triste, né? É muito triste, ainda mais quando a gente pensa no cenário da Alemanha, que é muito similar ao cenário global, porque no Brasil é a mesma coisa. O que está crescendo entre os jovens muito é a AfD, que é o partido de extrema-direita. Eles bombam no TikTok, né? Igual ao Brasil. Então isso é muito louco, né? Que uns jovens vão para essa direção do desespero radical e muitos estão indo para o negacionismo fascista, né? Isso é muito realmente assustador. Agora, eu não tenho a resposta, né? Eu acho que fica todo mundo querendo achar qual é a resposta, o que fazer. Sim. Eu não sei. Talvez a estratégia seja ruim. E eu acho mas, ao mesmo tempo, eu entendo eles. Eu entendo também. Eu entendo. E eu acho que, de alguma forma, né, o nosso podcast, a gente está falando de assuntos de um jeito mais leve, né? A gente às vezes faz graça com as coisas, mas eu acho legal a gente pontuar que realmente o que a gente quer é botar essa discussão no mundo que, tipo, a gente está enfrentando diversas questões que colocam em risco a nossa própria existência e que elas têm muitas camadas, né? Não é que tem certo ou errado, o jeito é assim, isso aqui não é assado. É uma coisa que está muito em aberto, né? Então é uma tentativa da gente também ir trazendo essas contradições, como por exemplo isso. E aí eu acho que tem uma questão que para mim é uma meia-culpa quase, porque eu aqui do Brasil, às vezes quando eu olhava esses movimentos do clima e quando eles foram crescendo, né, aqui no Brasil a gente estava num outro momento, né, que foi todos esses últimos 10 anos, pós-golpe da Dilma, que a gente estava envolvido em outras lutas, e daí eu daqui do Brasil, às vezes eu olhava os coladinhos do clima, ou, né, a Greta, isso, e eu falava assim, gente, entendeu, coisa de europeu, me dava um pouquinho de preguiça e implicância. E daí eu falo que eu faço meia culpa, porque, por exemplo, agora, quando começou toda essa questão da Palestina, a Greta foi grandona demais, né? E mesmo ela sendo super jovem e com anos de militância, já que ela começou pequenininha, ela foi muito grandona, porque ela foi lá, ficou
né, ficou apoiando a Palestina, foi mega alvo de críticas e ataques, e ela continuou. E outro dia, e continua, né? Assim, eu acho isso... Eu falei, nossa, essa menina é foda. E outro dia eu vi um vídeo dela explicando, a semana passada, que ela falava assim, eu não faço essa luta climática, né, só por causa das árvores, né, só porque eu gosto de árvore. A minha luta é contra o sofrimento. E o sofrimento humano, seja ele mudanças climáticas e toda a injustiça que vai trazer, né, a injustiça climática, a outros assuntos como esse, e daí eu realmente comecei a olhar com uma outra perspectiva, entendeu? Assim, uma coisa que eu não conhecia tanto, né? A gente conhece só pela mídia e tal, e daí você pode criar uma opinião sobre um movimento ou uma pessoa, né, que você está vendo lá de longe e filtrado, né, por você mesmo, talvez seus preconceitos ou as suas questões, e na verdade ela saiu para mim grandona, entendeu? E eu acho que uma coisa que a gente fala muito a gente já falou muito dos nossos 40 pilotos, né, Nina? Que é essa coisa de justiça climática, né? Sim, eu acho que um movimento climático que ignore justiça climática não é um movimento climático, entendeu? Sim. Aí é brincadeira, que não vale pra nada. Eu tinha essa dúvida, né? E você um dia até me falou que tinha, sim, dentro até desses movimentos aí, esse discurso de justiça climática. Entendendo que não é tipo assim, ai meu Deus, a gente quer fazer todos esses movimentos para salvar a humanidade sem um recorte de que, na verdade, quando começar, como já está dando, né, e tudo que virá a partir desse contexto de crise climática, os maiores, os primeiros a se ferrarem vão ser as classes mais baixas e, num nível geopolítico, os países do sul global, né? Então, eu, por exemplo, daqui do Brasil, eu não tinha noção que essa galera aí do clima tinha isso incorporado no seu discurso. Você me explicou. Eles têm super, eles pedem por justiça climática o tempo todo, né? Uma vez eu fui num encontro dos colados, uma grande manifestação dos colados, porque eu estava tentando fazer uma matéria com eles, só que eles pararam de se colar e não rolou a matéria. E entrevistei um participante lá, e ele falou muito do Brasil, muito bem informado, muito preocupado com as mortes pelo calor no Brasil, falando que era tudo aquilo que a gente já sabe, que os países ricos poluíram muito mais do que os países em desenvolvimento, vamos dizer assim, né? E que nós vamos nos ferrar mais. Nós, quando eu falo sul global, né? Porque eu moro aqui, mas eu sou sul global. Eu acho que eles são bastante conscientes disso, sim. Agora, esse preconceito seu, muita gente, muito amigo brasileiro que mora aqui, aqueles playboy, entendeu? Não é playboy, gente. Eles nasceram aqui, o que eles vão fazer? Eles são condenados, então, a serem idiotas? Sim, Eu acho melhor um adolescente se colando na rua do que indo fazer compra na Primark, entendeu? Sim. Eu não me colaria na rua porque, gente, eu sou uma senhora de idade, apesar de que tem gente também da nossa idade, minoria, mas tem. Mas eu acho que é válido e pelo menos a gente que não está se escondendo, né? Eu acho. Eu acho que quando você foi me explicando melhor, eu entendo que talvez a tática não esteja funcionando, mas eu acho que é um jeito de você gritar, né? Eu acho que aqui, por exemplo, aqui no Brasil, a gente também tem outras lutas, né, que vão de encontro também com isso, de pensar, né, todo o movimento indígena dos povos originários, movimento quilombola, movimentos pela terra, né, porque eles realmente, quem vai cuidar da terra e impedir a devastação são esses movimentos, né? Assim, se você pensar, e toda a pressão que eles sofrem, né? Que a gente vê aí, o marco temporal, é por um outro viés, né? O Brasil é um país fundado, né, em genocídios, e que a questão da terra, né, da ocupação da terra, sempre foi uma mega questão, né? Então, quando teve impedir, né, por exemplo, impedir a população negra que acessasse a terra, né? Quando teve a abolição e a coisa dos povos indígenas. Então, assim, tudo no Brasil é fundado sobre esse bloqueio sobre a terra, né? E é onde realmente, na verdade, o caos climático, né, tá acontecendo. Outro dia eu vi um vídeo, cara, era muito assustador, era em Belém, que era do avanço do agro na Amazônia.
E eles tinham uns imagens, tipo geoimagens, sei lá, imagens de satélite, que ia mostrando o avanço. E daí é tipo um lugar em Belém, não, em Belém ou no Pará, não, era no Pará, não era em Belém não, que era uma área no Pará que as pessoas tinham propriedade, e daí o agro começava a comprar ao redor, daí compra de uma pessoa, daí a pessoa vende, e daí compra de uma outra, e daí outra pessoa vende, só que tem aquela galera que são os resistentes, que falam assim, não, essa é minha terra, eu sou daqui, essa é a minha origem, eu faço parte dessa floresta, entendeu? E são agricultores, né? E vou continuar aqui. Só que o redor começa a ser comprado. E daí vai virando aquela coisa de soja, cheio de agrotóxico. Então, quem vai ficando nessa ilha, vai resistindo, você vai ficando nessa ilha onde as pessoas passam mal por causa do, entendeu? Do cheiro do agrotóxico, e daí começam a adoecer por causa do agrotóxico que está sendo jogado em volta. E provavelmente são ameaçadas de morte também, né? E são ameaçados também. Até que uma pessoa vai cedendo. É uma coisa apavorante. E daí essa galera é tipo a resistência, porque daí eles falam assim, não vou sair. Só que você vai vendo as imagens de satélite e você vai vendo o avanço, entendeu? Como uma área que era verdona vai virando mais árida, daí vai virando aquela coisa meio amarela, né? Assim, vista de cima da plantação da soja, e a partezinha de verde vai virando uma galerinha resistindo e no meio de uma soja toda, cara. É muito impressionante. Nossa, isso é uma resistência 1000 vezes mais perigosa do que se colar no aeroporto. Sim, mesmo se colar num aeroporto, que é uma coisa super perigosa. Eu acho que a gente está nesse final de ano, né? E no próximo ano vai ter vai continuar esse grande debate, esse mega BOzão, né? Que caiu justamente no colo do Brasil, que é a COP, né? Que vai ter aqui. Em Belém, por acaso, né? E a gente acabou de vir dessa outra conferência que foi o grande flop, né? Foi, eles pediram 300 bilhões, foi isso? E ganharam bilhões. 200. Eles ganharam assim 10% do que pediram, né? Nesse acordo, que são os países do sul global pedindo que os ricos paguem, mas para medidas de proteção climática, né? E os países ricos se negando. Ju, eu acho que isso não vai ter solução. Acho que a COP vai ser um fracasso e essas são as minhas expectativas. Gente, o BO é o seguinte: para a gente conseguir lutar contra as mudanças climáticas e fazer o que é preciso, a gente precisa de 1 trilhão, porque não são os países do sul global que vão pagar a conta do que foi poluído pelos países ricos. E aí, eles comprovadamente poluíram, acho que 17 vezes mais, se eu não me engano. Pois é, e aí acabou que eles chegaram numa conta que era tipo 300 bilhões, que é um aumentinho ridículo, quase correção monetária do que eles já estavam dando, entendeu? Do que era o outro acordo. E aí, então, tipo assim, para resolver todo o BO climático, os países do mundo, eles só vão dar 300 bilhões. Daí eu achei um dado que é para dar uma noção do impacto ridículo disso. A estimativa que a tragédia do Rio Grande do Sul teve de quanto custou a tragédia do Rio Grande do Sul? 20 bilhões. 20 bilhões. No Rio Grande do Sul. Uma tragédia. E tantas que acontecem que aconteceu quantos dias? Né? Uma semana, 20 bilhões. Eles querem dar para o mundo inteiro 300 bilhões. E ainda teve toda uma coisa que não foi uma discussão democrática, entendeu? Claro, né? Os ricos fizeram reuniões a portas fechadas, e daí a galera saiu, por exemplo, a galera das ilhas do Pacífico, que vão ser as mais fodidas, né? Daquela ilha que a gente tem apego? A gente tem apego a Tuvalu, porque quando a gente fazia o 2 Neurônio e virou blog, milhões de anos atrás, em Google, né? Que a gente sempre fala. A gente tinha que falar quem é você, sei lá, tinha uma coisa de botar um avatar, de onde você era uma coisa, e a gente colocou e, tipo assim, botou um país aleatório que era Tuvalu. E Tuvalu virou um centro
Tuvalu virou um exemplo, um símbolo mundial da injustiça climática. Sim. Né, Jô? Conta aí, você sabe tudo de Tuvalu. Não, porque Tuvalu vai ser o primeiro lugar que vai desaparecer com o aumento dos oceanos. E aí tem são os refugiados climáticos, né? E tem uma imagem que eu acho, assim, uma imagem muito forte, que eu acho que era o presidente ou o primeiro-ministro de Tuvalu, que ele fez um pronunciamento com aquele púlpito, sabe? De pronunciamento. De autoridade. De terno, no púlpito, no meio da água, porque tá subindo, entendeu? E daí tem toda a discussão dos refugiados climáticos, se a Austrália vai aceitar todos, como que vai ser, porque o mundo tá num péssimo momento. Os cientistas estimam que 50% da capital, onde vive mais da metade da população, seja inundada até 2050. Ou seja... Cara, tá muito ali. O Tuvalu é uma ilha que é entre o Havaí e a Austrália. 25 anos, que o jornalista não sabe fazer conta. É absurdo. Agora, por exemplo, se em frente a uma COP dessa que não deu em nada, que foi uma vergonha. Se tem ativista climático na porta, se cola, entendeu? Se cola na porta, taca tinta, você não entende? Eu entendo super. Eu entendo, claro. Sabe? Porque é desesperador. Cara, esse episódio ficou super depressivo, gente. Não era a intenção. Mas eu acho que vai equilibrar. Tá chegando o Natal. Porque Natal já é um pouco deprê, então, entendeu? As pessoas já vão estar nesse climão. Eu tenho uma ideia. Você pode usar esse episódio, se você for uma pessoa jovem que detesta Natal e que ainda tem essas coisas de brigar com a família, que eu já fiz muito isso, mas agora eu sou adulta, né? E não passo Natal com a minha família também. Mas... Se você é um desses jovens, você pode obrigar a família a ouvir esse podcast no meio da ceia de Natal. Boa. Tipo uma intervenção de manifesto climático. Natal, boa. Você chega e fala assim, vocês estão aí comendo um monte de carne, isso é outro assunto também para podcasts futuros. Vocês não estão pensando em nada, vocês estão comprando esses carros que poluem muito o mundo, etc. Mas é isso que está acontecendo. Ouçam esse podcast, aí mostrem para a família para irritar. Ótimo. Então é isso, gente. Você pode também mandar de presente de Natal, né? Pra pessoa que você quer irritar, que você quer dar uma mensagem. Inclusive, se tivesse que pedir fazer uma cartinha pro Papai Noel, eu pediria os patrocinadores pro nosso podcast. Né, Nila? Eu achando que você ia ser altruísta, que você ia pedir que o clima do mundo fosse sábio. Não, querido Papai Noel. Que você ia pedir os trilhões, entendeu? Para resolver a justiça climática. Não, eu tô pensando pequeno. Querido Papai Noel, gostaria de 1 trilhão para acabar com a crise climática, mas eu sei o meu tamanho, então só quero patrocinadores para o Não É o Fim do Mundo. Eu acho também. A gente quer publi, nos notem. Então foi isso, bom Natal e a gente se vê antes do fim do mundo, antes do fim do ano. Antes do fim do ano, que a gente espera que não seja o fim do mundo. A gente vai se ver antes do fim do ano? Vai. Sim, vai. No Rio de Janeiro, a sensação térmica chegou a 60. Pecado e o diabo. As chances de vencer o aquecimento global para nossa vida. Não é o fim do mundo. Um podcast em tempo de apocalipse climático e existencial.